life, né? Que Deus abençoe aí a sua vida poderosamente nesta manhã, né? Quero agradecer aí a Deus por mais essa oportunidade que estamos vivenciando aí, que estamos juntos aí, né? Nessa manhã, que Deus ele abençoar a sua vida aí, né? Que Deus ele possa suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus aí, né? Que Deus ele possa abençoar aí as nossas vidas, né? Que bom poder estarmos juntos nesta manhã, agradecendo a Deus, né? Pela oportunidade de nós vivenciarmos a presença do Senhor, daquilo que Deus ele pode trazer para as nossas vidas, daquilo que Deus ele pode traçar nas nossas vidas, né? Que bom podermos juntos agradecer ao nosso Deus, né? Pelas dádivas, por aquilo que Deus ele tem feito, né? Por aquilo que ele tem colocado nas nossas mãos, para que a gente possa entender os preceitos de Deus na nossa vida, né? Que bom poder falar com você, que bom poder agradecer a Deus nessa sexta-feira, hoje aí dia 6 de junho já do ano de 2025. Que bom podermos agradecer ao nosso Deus, agradecer ao nosso Pai pelas dádivas, pelo poder, pela graça de Deus que tem trazido dentro daquilo que nós precisamos, dentro daquilo que nós almejamos, né? E entender o propósito de Deus na nossa vida, entender a graça de Deus na nossa vida, né? Muito importante que nesta manhã nós possamos glorificar o nome de Jesus, nós possamos enaltecer a graça de Deus, né? Que bom podermos olhar e contemplar a graça de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra para sempre, né? Tá aí. E nós queremos trazer uma palavra profética, uma palavra de Deus, uma palavra que traz para nós, né, quase repetitiva a palavra de ontem, mas nós queremos trazer essa palavra que foi tocada dentro do nosso coração, querido. É muito importante nós atentarmos à palavra de Deus. Vamos ao capítulo 11 do livro de Gênesis, nos versículos 25 a 32. Vamos lá, no capítulo Gênesis, capítulo 11. É uma palavra bastante abençoada para as nossas vidas, né? Gênesis, capítulo 11, o versículo de número
o versículo de número 25 ao 32. Vamos lá. 25 diz: E depois que gerou terra, não viveu, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Harã. São essas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Estando em terra de seu pai ainda vivo, Abraão e Nor tornaram-se para si mulheres. A mulher de Abraão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que o pai de Milca e de Isca, e Sarai era estéril e não tinha filhos. Querido, Deus ele sempre tem uma promessa para nossas vidas, né? Deus ele sempre tem uma promessa para a minha vida, né? Deus ele sempre tem algo para a minha vida. Deus ele tem promessa, né? E Deus ele tem bênçãos para mim. E Deus ele tem propósito para as nossas vidas. No capítulo 11 de Gênesis, no final, a partir do versículo 25 e 32, algo interessante acontece. Terá, o pai de Abraão, ele saía para ir a Canaã, mas ele para em Harã. Então nós vemos que Terá, ele para em Harã. Muitas vezes na nossa vida, querido, nós paramos. A nossa vida, ela é conjugada de formas positivas e de formas negativas. Então, toda vez que nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus ele tem uma palavra para a minha vida. Que Deus ele tem uma palavra para a sua vida. Que Deus ele é um Deus que traz para nós algo importante. Que traz para nós algo que move o coração de Deus. E aí no capítulo 12, Deus tem que chamar Abraão especificamente, né? Veja que no capítulo 12, Deus ele muda a sua conduta e visão. No capítulo 12, Deus ele tem que chamar Abraão especificamente. Porque sua família tinha se acomodado e não tinha prosseguido o propósito. Veja bem que Deus ele tinha um propósito com Terá. Mas quando Terá chega em Harã, as coisas ficaram tão boas para o pai de Abraão que ele esqueceu do propósito. Eu quero parar aqui e dizer para você, muitas vezes as coisas elas ficam boas e nós esquecemos do propósito de Deus. Eu me esqueço do propósito de Deus. Porque as bênçãos são grandes, né? Porque as bênçãos elas são maiores. E nós muitas vezes nos esquecemos do propósito de Deus. E Deus então ele chama Abraão e lhe faz promessas. O livro de Gênesis, capítulo 12, diz assim: o Senhor disse a Abraão, olha o que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei você uma grande nação. Abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoares.
e benditos serão todas as famílias da terra. O verso 4 é que chama atenção. E partiu Abraão como o Senhor lhe havia ordenado. Querido, interessante dessa chamada que Deus ele dá uma chamada específica. Deus ele dá uma chamada sem muitas delongas. Deus ele traz uma chamada para Abraão até dura demais. Em outras palavras, Deus ele é duro demais com Abraão. E ele não e Deus ele não dá opção para Abraão. Ele não dá opção para Abraão. Deus ele não chega para Abraão e diz assim: Abraão, olha, você vai sair agora daqui, porque eu tenho um lugar bom para você, viu? Olha, ó, top dos top. Ô, Abraão, olha, você conversa com Sarai, né? Senta lá, né, na hora, conversa, diz o que eu falei, vê se ela vai concordar com você. Deus não chamou Abraão e disse: Abraão, olha, vai, chama a família, conversa com o pai, com a mãe lá, e depois você... Não, Deus ele disse para Abraão: sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Deus ele dá uma ordem específica para Abraão, sendo que essa era o propósito de Terá. Era o propósito de Terá. Por isso que a bênção, ela vem com um propósito. Deus tem que chamar Abraão especificamente, Abraão porque sua família tinha se acomodado e não tinha prosseguido o propósito. Então, quando a Terá chegou em Harã, Terá se acomodou. Muitas vezes o nosso problema é nos acomodar com a situação. Muitas vezes o meu problema é me acomodar com o que está acontecendo. Muitas vezes é eu me acomodar com a situação e não olhar o propósito. Abraão aqui poderia ter levantado inúmeros questionamentos, como eu e você fazemos, é óbvio. Quantas pessoas que dizem assim: mas para que você precisa ir para lá? Aqui também precisa. Mas por que você tem que fazer isso? Lá já tem quem faz. Deus ele tinha um propósito na vida de Abraão. Não era porque Arã lá no Ur não precisava. Não era porque Deus tinha um propósito específico na vida de Abraão para abençoar a sua vida. Porque olha no verso de número 3, no verso de número 2, diz: farei você uma grande nação. Como que Deus ia fazer uma grande nação se Sara era estéril? Como que Deus ia fazer uma grande nação se Sara era estéril? Aí já começava o problema. Como que Deus ia fazer uma grande nação se Abraão já era de idade avançada? Como que Deus ia fazer uma grande nação se Sara já era de idade avançada e os seus dias já tinham terminado? Deus ele tinha um propósito na vida de Abraão. E é a bênção ligada no propósito. Quando a bênção está ligada no propósito, nós temos a direção daquilo que Deus quer para a minha vida. Daquilo que Deus pode fazer na minha vida. Então Deus tem que chamar especificamente Abraão porque sua família tinha se acomodado, não tinha prosseguido o propósito. Porque quando eles chegaram em Harã, ele se deslumbrou com as bênçãos e perdeu a direção do propósito. Quando eles chegaram em Harã, Terá se deslumbrou com tudo aquilo.
E Terá esqueceu o propósito. Querido, bênção sem propósito se torna maldição, se torna heresia. Eu preciso ter a bênção, mas eu preciso ter o propósito. E dentro da bênção é ligado ao propósito, e o propósito é ligado à bênção. Agora Deus precisa mexer com Abraão, mexer na estrutura da família de Terá, tirar Abraão de Ur, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Abraão. Você está entendendo o teor da mensagem, querido? Que muitas vezes bênção não quer dizer propósito. Muitas vezes o acomodamento, o conforto não quer dizer propósito. Deus quer ver a nossa disposição. O que chama atenção nessa mensagem é que Abraão não questionou. Abraão não questionou, mas Abraão obedeceu à ordem divina. E a Bíblia diz no verso 4: partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito, ordenado, e Ló com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Queridos, 75 anos. Era para estar pensando numa aposentadoria. Era para estar pensando para ficar sossegado, como hoje muita gente diz: ah, não, eu vou aposentar, eu vou fazer. Querido, Deus não tem um propósito de aposentadoria para a minha vida. Deus não tem um propósito de aposentadoria para a sua vida. Deus tem um propósito divino que vai muito mais além do que a sua aposentadoria. Que talvez nem chegue, né? Não é verdade? Então, Arã, ele se deslumbrou com as bênçãos e ele perdeu a direção do propósito. Ah, pastor, mas então quer dizer que a bênção... Sim, se eu não, a bênção não seguir o propósito, querido. Porque eu e você, querido, não fomos criados a Deus dará, não. Eu e você não fomos criados para viver ao léu, não. Nós fomos criados com um propósito. Você foi criado com propósito, eu fui criado com propósito, para que esse propósito gere algo dentro da minha vida. A família de Terá, parada em Harã, encantada pelas bênçãos, mas sem avançar no propósito de Deus. A família de Terá, parada em Harã, encantada com as maravilhas de Deus, mas sem avançar no propósito. Ficou maravilhado. Uau, a coisa aqui tá boa demais. Vou ganhar dinheiro. Aí você pode dizer, é pecado? Não, não é pecado. Desde que o dinheiro esteja enquadrado no propósito de Deus. Nós vivemos uma vida de propósito. Nós não vivemos uma vida a Deus dará, não, querido. Nós não vivemos uma vida baseado naquilo, no achismo religioso. Nós não vivemos uma vida no achismo da religião. Nós vivemos baseado numa vida de bênção e numa vida de propósito. E o propósito precisa se cumprir na nossa vida, querido. Deus, ele mexe agora com Abraão. Sendo que era para Terá ter seguido o propósito. Mas ele se deslumbrou tanto com as bênçãos, ele se deslumbrou tanto com o que ele viu, com o que ele estava vivendo, que ele esqueceu. O problema meu e seu, querido, é esquecer do propósito. Porque as coisas estão muito boas. As coisas estão mil maravilha. Mas e o propósito?
Aí muitas podem se perguntar, mas Abraão não poderia fazer em Ur? Poderia. Ia ser bênção ali. Só que para Deus fazer o propósito na vida de Abraão, Deus precisava tirar ele de lá, querido. Muitas vezes, para Deus realizar o que ele tem na minha vida, ele precisa tirar e mexer eu de lugar. E no mexer eu de lugar, querido, se eu não estiver ligado no propósito, eu morro. Porque olha a luta que Abraão passou, querido. Quando nós lemos o texto e o contexto, e entramos no contexto de Gênesis 12, né, o conflito que Abraão teve foi muito grande. Porque Deus ele diz assim: olha, sai da tua terra, até aí tudo bem. Aí ele diz: da tua parentela, querido, o problema é sair dos parentes, da casa do teu pai. Querido, é duro sair da casa do pai, né? E você pode ver que Terá chegou a amaldiçoar Abraão, porque ele não queria que Abraão saia. Ele perdeu a visão do propósito, mas Abraão não perdeu. E o que chama atenção nessa história, nesse contexto bíblico, é que ninguém, além de Terá, questionou Abraão. Só o pai. O pai confrontou Abraão. Bateu, 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 mas Abraão estava convicto do propósito que Deus tinha. Porque Deus, ele fala, sai. Aí no verso 2, ele diz, farei de você uma grande nação. O nó que deu na cabeça de Abraão. Como que Deus vai fazer uma grande nação se eu sou estéril, tenho 75 anos, Sara 70, ela é estéril, não pode ter filho, eu já estou velho, ela já passou da idade, e não sei o quê, e agora? Não, deu um nó na cabeça de Abraão. Deu um nó. Só que Abraão creu no que Deus estava dizendo. O problema meu e seu, que nós temos a Bíblia na nossa mão, nós temos a palavra de Deus na nossa mão e nós não cremos. Nós até lemos, nós até se emocionamos, né? Tem pessoas que se emocionam. Uau! Você viu o que Deus fez na vida daquela pessoa? O que Jesus fez na vida? Nós podemos começar assim: o que Deus fez na mulher do fluxo de sangue? Uau! O que Deus fez com o cego Bartimeu? O que Deus fez com o paralítico de Betesda? E a gente vai. Mas, querido, e o que Deus faz na minha vida? O que Deus faz na tua vida? Não conta? Ah, não, né? Aí é difícil, né? É complicado, querido, muito complicado. Porque nós vivemos uma vida religiosa. Nós vivemos a bênção, mas nós não queremos viver o propósito. Porque o propósito, muitas vezes, é doído, querido. É você... Já imagina Abraão ter que deixar tudo para trás? Casa, parente, né? Quem sabe nos domingos reunia todo mundo para almoçar lá, né? Aquela festança, né? Agora Abraão vai sair para uma terra que nem sabia para onde era, né? Hoje nós temos aquela tese tão assim, sabe, sacana, né? Dizer assim, mas eu vou lá, vou fazer o quê, meu Deus do céu? Lá não, lá não, né? Lá é difícil, né? Não vou me adaptar. Mas Deus muitas vezes tem que mexer no propósito para que a bênção pode ser mostrada. A família de Terá parada em Arã, encantada pela bênção, mas sem avançar no propósito de Deus. É como se a bênção, que deveria impulsionar o propósito, virou uma armadilha que nos parou. Veja bem, é como se a bênção que deveria impulsionar o propósito virou uma armadilha que nos parou. Você sabia que a bênção pode virar uma armadilha e parar você? Você sabia disso?
Porque nós somos muito pegados a coisas, né? Eu costumo dizer assim que nós somos pegados a bens materiais. E muitas vezes é difícil você largar esses bens. Muitas vezes é difícil você largar esses bens, né? Vamos um pouquinho mais. O verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei essas terras à tua descendência. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste, Betel, armou uma tenda, sua tenda, ficando em Betel oeste e ali a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão partiu dali sempre na direção de Negueb. Veja bem que Deus ele aparece no verso 7 e diz para Abraão, darei estas terras à sua descendência. Então Deus ele tem um propósito na minha vida, como ele tem um propósito na sua vida. Mas muitas vezes as bênçãos, ela nos tira do propósito e que vira uma armadilha que os parou. Essa parada em Harã mostra como é fácil a gente se acomodar quando o conforto bate a porta. Esquecendo que a jornada do propósito exige coragem para seguir além do que se vê. Então, veja bem que essa parada em Harã, ela mostra como é fácil a gente se acomodar quando o conforto bate a porta, esquecendo a jornada do propósito. Conforto, né? O conforto. Esse é o maior perigo que nós temos na vida, né? Quando o conforto bate a nossa porta. E a gente se esquece a jornada do propósito. Exige coragem para seguir além do que se vê. Harã parece como um lugar de descanso, mas também é uma armadilha espiritual. Então, veja bem a preocupação de Deus em tirar Abraão de lá. Não é porque lá não precisava, precisava. Não é porque lá não tinha necessidade, tinha necessidade. Mas o que Deus tinha na vida do pai de Abraão, agora passou para Abraão. E para que essa promessa, para que esse propósito se concretizasse, Deus tinha que tirar Abraão de Ur, alinhar ele num deserto, para que ele entendesse todo o processo de Deus. E você pode ver que em nenhum momento Deus falou com Sara. Deus não falou com Sara. Deus falava com Abraão. A única vez, olha só, que Abraão estava fora da tenda, os anjos aparecem para falar, e Sara fica atrás escondida, e ela ouve o anjo dizer que ela daria luz a uma criança. Ela dá risada, ela não acredita, porque ela olha para a sua carcaça física e ela se vê impossibilitada de gerar um filho. Mas a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você está entendendo? Como que Deus ele vai traçando a vida de Abraão agora? De uma pessoa, de uma mulher estéril, de uma família que não ia gerar filhos, agora Deus ele começa a trazer a essência de um propósito em cima de uma bênção. A bênção ela só é válida em cima de um propósito. Em cima de um propósito.
E nós somos fáceis de se acomodar, querido, mas facílimo, né? Nós somos fácil de se acomodar. Porque quando eu me acomodo, eu fico tranquilo, né? Vê aquele irmão que sempre fala assim, pastor, quando eu me aposentar, eu vou fazer a obra de Deus. Pastor, quando eu me aposentar, eu tenho condição de fazer a obra de Deus, né? Porque eu tenho dinheirinho. Deus não conta com o teu dinheiro, querido. Deus nem precisa dessa merreca do seu dinheiro. Não, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. E tudo é possível ao que crê. O problema é que nós vivemos numa zona de conforto, porque as bênçãos vêm, mas nós se esquece do propósito que Deus tem na minha vida, do chamado que Deus tem na minha vida. E nós vivemos, então, se contentando com aquele propósito. Tá bom, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não vejo a hora de me aposentar, eu não vejo a hora. Querido, você não tem que ver a hora do propósito se cumprir na sua vida, né? Você não vê a hora do propósito se cumprir na sua vida. É uma armadilha espiritual. Terá parou ali, talvez porque o caminho ficou confortável demais. Talvez Terá parou ali porque o caminho ficou confortável demais, querido. Uau, tranquilo, paz, né? Uma mistura de medo do desconhecido, laços familiares e o brilho da bênção que ele não queria deixar escapar. Ninguém quer perder a bênção, querido, né? Hoje as pessoas vão na igreja para buscar bênção, mas buscar cruz ninguém quer. Buscar espinho ninguém quer. Mas bênção quer, né? Pastor, vim hoje buscar minha bênção aqui na igreja. Tá, mas e aí o propósito? Aí Deus te abençoa, né? É como aquele irmão, né, que a vida toda andou de bicicleta, de repente ele compra um carrinho, né? Ele começa a orar a Deus e diz, Deus, eu quero um carro para ir na igreja, para fazer a obra, para evangelizar. De repente Deus dá o carro e aí ele não faz mais, parou, se acomodou. Esta manhã é manhã de você refletir. Essa manhã é manhã de você se posicionar. Essa manhã é manhã de você entrar no propósito de Deus. Porque muitas vezes, na hora que as coisas estão num nível, Deus ele vai mexer na peça. E aí nós não quer, querido. Não, né? Ele não queria deixar escapar. Arã não era o destino final, mas virou um porto seguro que congelou o propósito. Então, Arã não era o ponto final, não era o destino final, mas se tornou um porto seguro. Mas virou um porto seguro que congelou o propósito. Essa parada revela como até o chamado de Deus pode ser sufocado pelo apego ao conforto e à segurança aparente. Então, veja bem que essa parada revela como até o chamado de Deus na nossa vida pode ser sufocado pelo apego ao conforto e à segurança aparente. É verdade. Muitas vezes, o chamado que Deus tem na minha vida. Como eu disse, Deus ele não criou eu e você para ser um Zé Mané, para ser um Joãozinho da vida, para ser um Miguezinho da vida. Não, Deus te chamou com um propósito. E quando Deus chama eu com um propósito, eu tenho que entender o meu chamado dentro do reino. Se é para pastor, é para ensinar, é para orar. Se é para evangelista, é para evangelizar. Se é para missionário, é para fazer missões. Deus chamou cada um com um propósito, querido. E dentro desse chamado, eu preciso entender qual é o meu propósito. E muitas vezes eu me acomodo. Você sabia? Nós se acomodamos. Terá acomodou. Quer uma vida melhor do que Terá estava vivendo em Harã?
Oxe, para quê? Né? Aí quando Deus mexe com Abraão, Terá fica bravo. Não, você não vai sair não, aqui mesmo você vai fazer. Mas Abraão entendeu que ele precisaria romper a sua parentela e a casa do seu pai. Querido, muitas vezes nós vamos ter que lutar contra os nossos próprios familiares. Ninguém entende o propósito que Deus tem na minha vida. É? Eu volto a repetir. É? E muitas vezes nós nos apegamos, né, a situações e não digerimos o que Deus tem para a minha vida. A bênção, quando vista só como conquista ou conforto, pode virar corrente que prende a alma. Então, a bênção vista só como uma conquista pode virar corrente que prende a nossa alma. Nós ficamos presos. Querido, nós temos que nos libertar. Quem sabe nesta manhã, você que está aí me assistindo, você que vai me assistir, você está preso numa religião, nos dogmas. E você está se esquecendo do propósito de Deus. Você está vivendo aquela tese, tá bom, mas eu vou morar no céu. Será que nós vamos morar no céu mesmo, querido? Sem cumprir o propósito de Deus. Será que eu vou morar no céu? Ah, mas Deus conhece a minha vida. Com certeza, querido. Deus conhece você porque foi Ele que te fez. Ele te conhece muito bem. De avesso, dos avessos, Ele te conhece. Então não vai adiantar você. É porque nós nos acomodamos com o nosso conforto. Eu disse que quando a gente saiu de Rolândia, nós morávamos numa edícula. Né? Chovia dentro, uma casinha bem ruim, né? E nós fomos para o campo de missões. Hoje está difícil. Sabe por quê? Porque a gente mora numa casa muito boa, avaliada aí em 300 mil, 370. É difícil sair de uma casa dessa, por exemplo, e talvez ir para uma casa mais simples, de madeira, sei lá, ir para uma região onde a situação é mais caótica, né? Como nós já moramos em vários lugares. Mas hoje nós estamos apegados a um conforto. E muitas vezes digerir isso fica difícil. E muitas vezes nós não queremos sair dessa zona de conforto para entrar num propósito de Deus que talvez não é aquilo que eu quero. Porque Deus, ele dá uma ordem específica para Abraão e Abraão vai para o deserto. Portanto, quando nós chega no verso 10, para você ter uma ideia, Abraão não sabia o que era fome. Olha o que diz o verso 10: havia fome naquela terra. E assim Abraão foi para o Egito para ficar ali, porque grande era a fome naquela terra. Quando Abraão vê a fome, quando Abraão vê a escassez, mas não foi Deus que chamou? Foi. Mas não foi Deus que disse que faria dele uma grande nação? Foi. Só que para todo propósito existe uma jornada. Para todo propósito existe uma bênção. Quem sabe nesta manhã você precisa parar, olhar para mim, para a sua vida aí e ver aonde você deixou o propósito de Deus. Né? A bênção, quando vista só como conquista ou conforto, pode virar corrente que prende a alma. Em Harã, a família de Terá deixou
se seduzir pelo já conquistado. A terra, a segurança, talvez até o status, isto virou um véu que o cegou para o chamado maior. Então, quando em Harã, a família de Tera se deixou seduzir pelo quê? Já conquistado. A terra, ele já tinha conquistado. A segurança, ele já tinha conquistado. O status, isso virou um véu que cegou para o chamado maior. Muitas vezes nós somos cegados pelo chamado maior. Abraão tinha a possibilidade de dizer para Deus, eu não vou não. Tá bom demais aqui, Deus. Aqui eu posso fazer a tua obra. Aqui eu posso fazer a sua obra. Olha como... Não. Deus, ele tira de um conforto que Abraão tinha para pôr num deserto. Porque é no deserto que nós aprendemos a andar com Deus. No conforto, meu amigo, ninguém aprende a andar com Deus, não. Quando você tem dinheiro, você lembra de Deus? Quando você está com saúde, você lembra de Deus? Não. Você só vai lembrar de Deus quando vem aquele diagnóstico. Você está com câncer. Quando vem aquele diagnóstico, você está falido. E Deus, ele quer eu e você com totalidade. Por isso que eu disse que Deus não precisa do teu dinheiro. Esquece. Aí eu só vou fazer a obra de Deus se eu tiver dinheiro. Então você nunca faz, querido. Porque ele é o dono da prata. Eu nunca vou ter dinheiro suficiente para fazer a obra de Deus. Você é doido, pastor? Vai? Não. Esquece. Ou você move reino ou você não move. Ou você move fé ou você não move. A obra é dele. O propósito é meu, a obra é dele. Eu tenho que dar um norte para a minha direção. E que dentro dessa direção, desse contexto de bíblico, eu venha entender o propósito de Deus na minha vida. Você entendeu o propósito de Deus na sua vida? Ou você só traz das bênçãos? As bênçãos nos cega e nos traz armadilha. A bênção deveria ser o combustível do propósito, mas virou muleta de indagação. Para que você vai sair de Harã, de Ur, Abraão? Fica aqui, tá lá na casa do teu pai, os teus parentes, ó, você tem os teus negócios aqui. Para quê? Virou indagação. Portanto, você pode ver que Terá não abençoou Abraão quando ele saiu. Demorou para Terá entender, né? Mas Abraão rompeu o laço do passarinheiro. Abraão rompeu o que era para Terá ter feito. Muitas vezes nós nos deslumbramos com as bênçãos que Deus nos dá, mas esquecemos do propósito de Deus. Eu esqueço do propósito de Deus. É um lembrete duro. A bênção que Deus dá não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Talvez Deus te dê uma bênção para mim e para você, mas não é o ponto de chegada, de dizer, agora estou descansado, meu Deus, oi, aleluia, glória a Deus, mas é o ponto de partida. É como aquele irmão que recebe uma promoção no trabalho, um aumento bom, para acomodado, achando que chegou ao topo da vida. A bênção do salário maior virá. Desculpa para não buscar um crescimento. Não se desafiar mais, e aí o propósito que Deus tinha para mim, para ele, de servir e crescer, impactar, fica esquecido. A bênção vira cilada porque confunde conquista com destino final. No capítulo 12 de Gênesis, vimos como Deus foi enfático na chamada de Abraão, e nesse ponto Abraão estava continuando
aquilo que Terá deixou de fazer. Deus chama Abraão com voz firme, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. É como um puxão de orelha divino para não ficar parado onde Terá parou. Abraão é convocado a retornar ao propósito que a família largou em Harã, a jornada para Canaã, a terra prometida. Deus quer mostrar que bênção sem propósito é ilusão, e por isso chama Abraão para sair do lugar confortável e seguir o propósito verdadeiro. Então veja que bênção sem propósito é ilusão. Né? Deus não pede que a gente calcule custo. Então, Deus não pede que você calcule quanto você tem no seu bolso. Deus pede que você somente obedeça. Amém, querido? Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. Amém? Deixa aí os seus comentários, deixa aí os seus comentários, né? Que nós vamos estar orando pela sua vida, orando por você. Hoje nós temos o nosso culto online às 20h30, né? Está ao vivo. Quero agradecer a você, meu querido, a você, minha querida, e quero chamar você a um propósito para você estar ofertando. Quando a gente fala em oferta, querido, é algo que é um propósito de Deus. E todo propósito precisa de uma ação. Então você vai nos abençoar, né? Vou deixar aí a Vou deixar aí a chave do Pix aí para você, para que você possa estar aí nos abençoando aí em nome de Jesus aí, né? Você vai estar fazendo uma oferta e Deus ele vai estar contribuindo na sua vida aí, né? Não que Deus precisa aí da sua oferta, não, querido. Não, Deus não precisa da sua oferta, não. Você vai estar abençoando o reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, né? Que você tenha uma ótima sexta-feira de milagre. E pensam, bênção sem propósito pode ser uma armadilha para você perder o que Deus tem na sua vida. Que Deus abençoe, tenha um bom dia, graça e paz. Até o nosso próximo vídeo.